Ideologia. Essa palavra está em todo lugar, né? A gente ouve no noticiário, em debates, até numa conversa do dia a dia. Mas mesmo sendo tão comum, o que ela realmente significa pode ser bem mais complexo e muitas vezes a gente entende errado. É bem mais do que só ter uma opinião política. Então a grande questão é essa. Afinal de contas, o que é ideologia? Para responder isso de verdade, não dá para ficar só na definição de dicionário. A gente precisa ir mais fundo, investigar as origens, a estrutura dela e como ela se diferencia de outros grandes jeitos de pensar. Bom, vamos mergulhar nisso. Essa primeira definição já nos dá uma pista fundamental. Uma ideologia não é uma coisa passiva, sabe? Ela tem uma missão dupla. Primeiro, ela tenta oferecer uma explicação de como o mundo funciona, por que as coisas são como são. E segundo, com base nessa explicação, ela propõe um plano de ação para transformar esse mesmo mundo. E essa segunda definição vem para amarrar a primeira perfeitamente. Ela deixa claro que uma ideologia não é só teoria, não é só papo-cabeça. Ela é, na prática, um guia para a ação. É o sistema que vai orientar o que indivíduos de grupos sociais precisam fazer para alcançar aquela transformação que desejam. É quase um mapa para a ação social. Para entender o conceito hoje em dia, é essencial voltar um pouco no tempo. Vamos dar uma olhada em como e por que esse termo apareceu. O termo nasceu lá na França, no meio do furacão da Revolução Francesa, e com uma missão super otimista: ser a ciência das ideias. A ideia era ser uma ferramenta para limpar a mente das pessoas dos preconceitos e das tradições, sabe? E abrir caminho para a razão pura. Essa ideia foi tão forte que o século XIX acabou ficando conhecido como a Era da Ideologia, um período em que esses grandes sistemas de pensamento moldaram nações inteiras. Certo. Agora que a gente já sabe a origem, vamos dissecar o conceito. O que, de fato, compõe uma ideologia? Existem 5 características essenciais que nos ajudam a identificar uma quando a gente vê. Então, o ponto central é este: uma ideologia sempre oferece uma explicação bem completa da realidade. A partir daí, ela cria um programa político e social. A implementação desse programa é vista como uma luta. Ela não quer só convencer, ela quer recrutar seguidores leais, comprometidos. E, por fim, ela geralmente coloca os intelectuais numa posição de liderança, quase como guardiões e intérpretes daquela doutrina. Um dos melhores jeitos de entender um conceito é colocar ele lado a lado com outros que são parecidos. Ideologia, religião e filosofia muitas vezes se misturam, mas na essência são coisas diferentes. Vamos ver como? Essa distinção aqui é crucial. A ideologia é secular, está focada nos problemas e soluções deste mundo, com um programa político prático. Ela alega que se baseia na razão. A religião, por outro lado, se constrói em torno de uma ordem divina, foca na vida interior, na fé, e não necessariamente apresenta um plano político. A ideologia fala para a classe ou para a nação, a religião fala para o espírito individual. Mas nem toda a visão sobre ideologia foi positiva. Para alguns dos filósofos mais influentes da história, o termo acabou ganhando uma conotação bem negativa, ligada à ideia de engano, de ilusão. Essa citação de Marx, falando da visão de Hegel, é muito poderosa. Para eles, a ideologia era uma falsa consciência. Ou seja, não era um mapa para a verdade, e sim um véu que escondia a realidade. Seria um sistema de crenças que as pessoas usam para se enganar, mascarando as verdadeiras relações de poder na sociedade e justificando esse status quo. Já vimos a teoria, a história, as críticas. Agora vamos trazer esse conceito para a prática e ver como as ideologias se manifestam no mundo real, no nosso dia a dia. Na política, as ideologias são as ferramentas que dão coerência e linguagem para a ação. Elas se organizam em aspectos que a gente conhece bem: conservadoras e progressistas, totalitárias e democráticas, nacionalistas e globalistas. Cada um oferece uma visão de mundo e um plano de ação bem diferente para organizar a sociedade. E aqui vai uma pergunta provocadora que ajuda a gente a refinar ainda mais o nosso entendimento. O cristianismo, uma das maiores forças da história mundial, será que ele se encaixa na definição de ideologia? A resposta é bem mais sutil do que parece. E esse quadro aqui ilustra de forma brilhante a complexidade do assunto. Na sua essência, o cristianismo é uma religião, focada no transcendente e no relacionamento com Deus. No entanto, ele pode ser vivido como uma ideologia quando é transformado numa ferramenta política para exercer poder, com lealdade à causa. Mas existe um terceiro caminho, a cosmovisão, que é uma visão de mundo completa que serve de fundamento para toda a realidade, de um jeito muito mais amplo e integral que uma ideologia. E isso nos leva à nossa reflexão final.
Se uma ideologia é um sistema que explica o mundo e guia a ação, e uma cosmovisão também faz isso, qual é a linha que separa as duas? Será que toda visão de mundo é, lá no fundo, uma ideologia? Ou existe uma diferença fundamental entre ter uma lente para ver o mundo e se alistar numa causa para transformá-lo à força? A resposta define não só como a gente vê a política, mas como a gente se entende no mundo.